Sabe quem falou alto, grosso, repercutiu muito no Brasil inteiro e lá fora, principalmente nos mercados? O Departamento de Estado dos Estados Unidos. Sim, o porta-voz Ned Price ontem disse que as eleições no Brasil devem ser vistas como modelo para o mundo. Heloísa Vilela vem para cá, claro, direto de Nova York. Elo, primeiro eu queria que você... Muito boa tarde, querida. Primeiro eu queria que você dissesse para quem está em casa, traçasse um paralelo. O Departamento de Estado é um órgão importantíssimo nos Estados Unidos, mas a gente não tem um correspondente de imediato aqui no Brasil. Muitas vezes as pessoas podem ficar sem entender qual a importância dessa fala. Gente, segura, quem fala sobre guerra no governo dos Estados Unidos é esse cara também. Elo, qual foi a repercussão da fala de Ned Price e o que ela significa para a gente aqui no Brasil? Boa tarde, Dani. Olha, o Departamento de Estado seria o nosso Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores. Então, é pelo Departamento de Estado que passa toda a relação dos Estados Unidos com qualquer outro país. Ali se traça a política externa americana e se implementa essa política externa. Então, Ned Price é o porta-voz do Departamento de Estado e ele normalmente dá entrevistas para a imprensa atualizando a situação dos principais problemas que o país está enfrentando no exterior. Então ele sempre fala da guerra da Ucrânia, para você ter uma ideia, e nessa entrevista ele foi perguntado a respeito da situação no Brasil, como o Departamento de Estado viu essa reunião com diplomatas que o presidente Bolsonaro fez e o que ele poderia falar a respeito da situação da eleição no Brasil. E como você disse, ele falou que a eleição brasileira, o processo eleitoral brasileiro não é só um exemplo para o hemisfério, mas também para o mundo. Então ele fez vários elogios e a gente lembra que essa não é a primeira vez que o governo americano insiste em esclarecer e mostrar que tem uma posição de total apoio ao processo eleitoral brasileiro e que não é de hoje, que sempre funcionou e nunca foi acusado de fraudes ou de corrupção. É uma primeira vez que a gente está vendo esse processo. Então foi uma fala muito forte, com muito peso, porque botou todo o peso do governo americano a favor ou garantindo ou reiterando que acredita na lisura, na confiabilidade das nossas urnas eletrônicas. Um país que consegue ter eleições e apresentar o resultado rapidamente, uma coisa que não acontece aqui nos Estados Unidos, né? Então vamos ver o que disse Ned Price. And our view is that elections have been conducted by Brazil's capable and time-tested electoral system and democratic institutions successfully over the course of many years. It serves as a model for nations not only in the hemisphere, but also beyond as well. As a partner, as a democratic partner to Brazil, we'll follow the October elections with great interest and with a full expectation that they'll be conducted in a free, fair, and credible manner, with all relevant institutions conducting their constitutional role. Heloísa, uma coisa que me chamou muita atenção é porque ele está lendo. Ele está lendo o que ele está falando, o que significa que ele, Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chegou brifado, com cada palavra no lugar, para falar exatamente linha a linha. E isso, obviamente, é alinhado com o próprio presidente da República, com o gabinete do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Elo, eu queria, antes que você pudesse comentar isso, que você trouxesse para a gente qual era já a repercussão nos Estados Unidos da fala do Bolsonaro, porque até cantei com o Leandro aqui, deu no New York Times, saiu uma matéria enorme, New York Times, Le Monde, Guardian, tudo isso, né? Então, Ned Price fala já embalado numa repercussão negativa horrorosa aí fora. Exatamente, a preocupação é muito grande aqui fora com o que vai acontecer no Brasil, óbvio, né? É um país fundamental no hemisfério, um país grande, de peso, uma economia fundamental também para o hemisfério. E como você disse, essa posição foi lida porque é a posição oficial do governo. E eu destacaria uma frase lá no fim da fala dele que eu acho fundamental. Nós acompanharemos com muita atenção o processo eleitoral brasileiro. Ou seja,
existe aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente precisa colocar nesse contexto uma preocupação muito grande com respeito aos processos democráticos, às eleições, ao resultado e à transferência pacífica de poder. Porque, claro, o que aconteceu aqui no dia 6 de janeiro do ano passado, a invasão do Capitólio, a tentativa do Trump de reverter o resultado das urnas, deixou uma ferida política muito profunda na sociedade americana e o governo Biden tem feito muitos discursos. Ele fez um encontro sobre a democracia, sobre a defesa da democracia, você deve estar lembrada. Então, isso para o governo Biden é essencial e eles estão de olho, sim, no Brasil, para que não se repita aí o que aconteceu aqui ou que seja algo ainda pior. Mas a eleição brasileira é vista como uma eleição muito importante, não por causa de um interesse no resultado, quem vai ganhar, quem vai perder, não é isso. É um interesse fundamental do governo americano que o processo democrático ou que as leis democráticas, as leis que regem a eleição brasileira, sejam respeitadas. E é isso que está pegando muito mal no cenário internacional, a possibilidade do presidente em exercício questionar as regras e talvez, quem sabe, no futuro tentar desrespeitá-las. É isso que o governo americano, é o recado que o governo americano está mandando. Vamos prestar atenção para que isso não aconteça, Dani. Elô, muito bom, né? Como você disse aí, né? Uma sinalização de respeito aos preceitos da democracia no mundo, né? O que vai acontecer aqui no Brasil, porque é a maior democracia do hemisfério sul das Américas. Elô, você sempre no ponto, sempre em cima do lance. A gente volta a falar daqui a pouquinho.